E aí, estão prontos para mais uma aventura? Então, material na mão, peguem os livros e me acompanhem. Vamos para mais uma videoaula de geografia. Bom, nós iremos começar então os nossos estudos do módulo 3 do nosso livro. Isso é um bom sinal, pois significa que estamos indo em um bom ritmo, ok? Dentro do módulo 3, nós iremos falar sobre as ordens mundiais e o processo de independência na América e na África. Nós iremos começar hoje o capítulo 8 do nosso livro. Acharam aí o capítulo 8? Beleza, então. Analisem bem essas duas primeiras imagens que o livro nos traz, ok? As duas imagens representam Otto von Bismarck, ok? Bismarck foi um grande líder do Império Alemão. Sim, Otto von Bismarck, na primeira imagem, a representação do ogro engolindo seus inimigos, é o início da formação e da unificação da Alemanha. Sim, a Alemanha que nós temos hoje, que foi reunificada, ela já foi unificada um dia. A separação da Alemanha não ocorreu apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Ela já havia sido fragmentada muito antes. Só que Bismarck conseguiu unificar, unindo todos os grandes impérios, formando a grande Alemanha. Isso no período ainda da Prússia. Sim, Bismarck liderou a Alemanha a unificação nas campanhas da Prússia. Logo após, ele estabeleceu a divisão do continente africano na Conferência de Berlim, como podemos ver na segunda imagem. Estão observando bem aí? Aqui cortando a África como se fosse um bolo. Isso mesmo, como se fosse um grande bolo, ele resolveu cortar todo o continente africano e dividi-lo entre os países europeus. Mostrava ao mundo um poder diferente, o de subjugar outros povos, de acordo com seus interesses. O resultado de tudo isso para o continente africano não foi nem um pouco legal, pois a África ela se viu totalmente fragmentada, dividida em várias partes e com novas demarcações de fronteiras, separando povos que antes eram unidos, faziam parte de uma mesma cultura, tinham os mesmos costumes, que agora estavam separados, e da mesma forma unindo em um mesmo espaço, nessas novas fronteiras, povos que antes eram inimigos, que tinham costumes diferentes, culturas diferentes. Compreenderam a questão das imagens tratadas aí? Tudo isso resultou em uma ideologia de pensamento de um geógrafo alemão, o Friedrich Hatzel. Hatzel, ele criou um conceito bem interessante com relação ao espaço vital. Para ele, quanto maior o território, maior seriam as chances do Estado ou do país se desenvolver. Como assim? Um país, para chegar ao desenvolvimento, ele precisa nada mais, nada menos do que matéria-prima. E essa matéria-prima, ela estaria em maior disposição se o território tivesse também um espaço maior. Consecutivamente, a visão geográfica de Hatzel com relação ao espaço é que quanto maior for o espaço, automaticamente maior também será o poder daquele país. Então começou uma corrida para a expansão do espaço físico entre os países europeus. E isso não foi muito legal naquele período, porque ao mesmo tempo existia ali também a questão militar. Muitos países estavam fortemente armados. Levou, então, os países europeus, nesse exato momento, a alguns conflitos de forma desnecessária,
como, por exemplo, nós iremos ver na Guerra da Prússia. Outro exemplo, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Olhem só o que o texto nos traz com relação à visão de Hatzel. Nesse mesmo sentido, o Estado era considerado pelo autor como um organismo vivo. Quando ele fala o Estado, ele está falando do governo, o governo que administra o país. E por isso, o Estado dependeria de condições especiais e naturais para a consolidação do seu território, ou seja, de poder. O pensamento de Hatzel representa a cosmovisão de um período no qual a expansão territorial, por meio da conquista militar, tornou-se a resposta para afirmar a soberania de estados nacionais. Ou seja, como o governo iria se firmar no poder, conquistando governos vizinhos, países vizinhos. Uma forma que o governo atual teria para demonstrar que era forte e que deveria ficar no poder era através da conquista de novos territórios, de novas áreas. Compreenderam a visão de Hatzel aí? Só que isso não foi legal, porque culminou de forma direta na Guerra da Prússia e também na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial. O conceito de Estado-nação. O que é o Estado-nação? Neste capítulo, nós iremos compreender de forma clara, com muita clareza, essa questão do Estado-nação. O Estado-nação é formado por elementos. Ok? Que elementos são esses? O governo em si, o Estado moderno, a nação, o povo e o território, a área ou espaço geográfico, aquela que possui fronteiras. Não podemos esquecer ainda a definição de país. País é a entidade política independente que possui todos os demais conceitos. Quais são os outros conceitos? Um país tem que ter o povo, o Estado, a nação e o território. Povo, habitantes de um território. O Estado, politicamente organizado, é o governo, é quem administra, são os governantes. A nação, ligada por costumes e culturas. O que é uma nação? É um grupo de pessoas, o povo, que tem a mesma cultura, a mesma língua e os mesmos costumes. Observação interessante. Nós poderemos ter uma nação sem Estado, sem país, sem território. Mas eu não tenho um Estado, um país, sem uma nação. Compreenderam? Querem ver um exemplo simples? Nós temos os bascos dentro da Europa, os curdos. Nós temos um exemplo bem simples, os ciganos. Os ciganos é um povo que possui cultura própria, costumes próprios, fala determinada língua. Então, os ciganos é uma nação. Sendo assim, fica bem simples compreender o conceito de Estado-nação. Seria a junção do Estado moderno, a nação, o povo e o território. Quando eu tenho esses três trabalhando junto, eu tenho um Estado-nação. Um exemplo bem simples, o Brasil. O Brasil possui um povo com culturas semelhantes, mesmos costumes, possui um território, uma área enorme, delimitada por fronteiras, e nós temos o governo, que é o Estado moderno. Então, quando eu tenho tudo isso junto, formado, eu tenho o Estado-nação. Compreenderam aí, oitavo ano? Beleza, então. Esse Estado-nação nem sempre foi assim. A sua formação ela é muito antiga. Ela deriva do período feudal. Como podemos observar na imagem aí,
que o livro nos traz sobre o rei alemão, entendeu? Na verdade, um rei romano alemão. Interessante, não é? O Rudolf von Habsburg foi o rei romano, só que ele era também um rei alemão. Incrível. Então, o Estado moderno, ele não se iniciou há pouco tempo, não é algo novo. O Estado moderno, ele teve seu início no fim do período feudal, no surgimento das monarquias absolutas. Vocês com certeza estudaram sobre as monarquias absolutas com a tia Johanna nas aulas de história. Tranquilos? E para concluir essa parte, vamos ler algo muito interessante em nosso livro. Olhem bem. A figura do monarca simbolizava a própria lei, tanto na política quanto na economia. Ou seja, quem era a figura maior dentro dos governos? O rei, o monarca. A ascensão financeira da burguesia em meados do século XVIII reduziu o poder do monarca, cuja supremacia política, econômica e social era dividida com a igreja. Ou seja, o monarca tinha todo aquele seu poder dividido com a igreja. Só que ele foi enfraquecido com o desenvolvimento do capitalismo. O que nós podemos perceber aqui? Que com o desenvolvimento, com o surgimento e com o desenvolvimento do capitalismo, a monarquia começa a perder poder, começa a perder força, juntamente com a igreja. Então, os grupos que comandavam o capitalismo naquele período, os grandes empresários da época, foram os responsáveis pelo fim, de forma indireta, dos monarcas, dessa monarquia absoluta dentro da Europa, dando início aí à formação dos estados. Para o sistema capitalista, não é interessante a monarquia absoluta, ou uma monarquia onde uma só pessoa manda, uma só pessoa comanda, um rei controlador. Não. O interessante seria a formação dos estados. De preferência, o Estado-nação. Olhem abaixo o que nós poderemos perceber aí. As leis servem para garantir que todas as pessoas pertencem a um Estado-nação. Sigam as normas criadas para que a organização social seja possível. Okay? Qual o objetivo das leis criadas a partir de então? Fazer com que todos possam seguir o Estado-nação, obedecer o Estado-nação. No Estado-nação, quem passa a criar as leis é o governo, que é a parte administrativa do Estado. Ok? Compreenderam aí? A nação e o Estado. Para que vocês possam compreender um pouco melhor, eu quero que vocês analisem bem as imagens e façam leitura do texto na página do livro de vocês. Irão perceber que uma nação não é sinônimo de Estado, porque eu posso ter uma nação sem ter um Estado, mas eu não tenho um Estado sem uma nação. Entenderam? Olhem bem o que o texto nos destaca. A nação pode compor um Estado, entretanto, uma nação pode existir sem o Estado. É como eu citei para vocês os vários exemplos, como o do povo cigano. De forma simples. De tal modo, consideramos como nação um grupo de pessoas que possuem um sentimento de pertencimento, chamado também de identidade, baseado em componentes como idioma, história, cultura, valores, religião. Ou seja, quando eu tenho esse mesmo conjunto presente em um determinado povo, eu vou ter também a formação da identidade. Automaticamente, ao formar a identidade, eu vou ter uma nação. Ok? E só para relembrar aí, o livro já nos trouxe em destacado aí a definição de etnia. O que é etnia?
conjunto de pessoas que têm a consciência de sua identidade partilhada pelo uso da língua, cultura, história, entre outros aspectos. Ok? Beleza, então. Eu aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, anotem abaixo que o tio Cleibson vai ajudar e vai tirar as dúvidas de vocês. Tranquilos? Nós vimos nesse capítulo a definição de Estado-nação. Ok? Tanto nação quanto Estado. Beleza, então? Tchau, tchau. Até a próxima aula, meninos.